de volta com o nosso Notícias e Mais, e eu vou fazer a pergunta. Você já fez a declaração de imposto de renda 2012? Então não deixe para a última hora, minha companheira, meu companheiro. E quem tem, olha, que te dá aí as dicas é o nosso repórter Bruno Bernardi. Por que você tem que fazer agora? Vamos lá. E é isso aí, Leão. Chegou a hora, hein? Declaração do Imposto de Renda 2012. Brasileiro que é bom deixar tudo para a última hora, não é mesmo? Por isso estou aqui para dar dicas importantes, te lembrar e principalmente fazer você não cair na malha fina. E quem deve declarar o imposto de renda? Aqueles contribuintes que tiveram rendimentos acima de R$ 23.499. Segundo, o somatório dos rendimentos tributáveis, não tributáveis e isentos acima de R$ 40 mil. Aquele senhor que tem uma atividade, ou senhora, uma atividade rural acima de R$ 117.495. Aquele contribuinte que aplicou na Bolsa de Valores, Bolsa de Mercadorias. Aquele contribuinte que vendeu um imóvel e teve ganho de capital, o contribuinte que teve posse ou propriedade de bens acima de R$ 300 mil. Isto, basicamente, são os contribuintes que devem declarar. E mesmo com as facilidades para declarar o imposto, ainda tem muita gente que cai na temível malha fina. Está constatado já pela Receita Federal que o maior número, o maior percentual de contribuintes que estão na malha fina é erro do próprio contribuinte. Ele comete erros pueris, erros infantis. O contribuinte, por vezes, no afã de receber a sua restituição, ele comete esses erros pueris e cai na malha fina e vai ter a sua restituição depois de 3, 4, 5, 6 meses. Um ponto muito importante nesse aspecto é que, por vezes, o contribuinte entrega a sua declaração e vai ao banco tentar o empréstimo da restituição, pensando que ele vai receber rapidamente a restituição. E com este erro, ele fica meses e o empréstimo dele vai vencendo com juros muito altos. Portanto, cuidado, vai sair mais caro o molho do que o espaguete. Agora, para cair na malha fina, quais são os pontos principais? O que as pessoas devem evitar na hora da declaração? Um ponto principal são as despesas médicas. O contribuinte tem que atentar que a despesa médica, a Receita Federal está solicitando ao contribuinte que apresente o recibo original. E ela está cruzando isto com o médico que o contribuinte fez a sua consulta. Este contribuinte, porventura, ele tem um plano médico e ele teve uma despesa de R$ 500. O plano médico reembolsou 300. Atenção, contribuinte, você só pode abater R$ 200. Se você não tem plano médico, você pode abater os R$ 500. A Receita Federal vai pedir o original deste recibo. E também a Receita hoje está exigindo a forma de pagamento. Então, cuidado que isto está ocorrendo já nas fiscalizações pela Receita Federal. Um segundo ponto é aquele contribuinte que se separou, ele tem uma pensão alimentícia para pagar, um cônjuge pagando para o outro. Quem paga a pensão alimentícia, ela é dedutível para efeitos de imposto de renda, ela não tem limite. Mas atenção, quem recebe a pensão alimentícia tem que pagar na modalidade do carnê-leão. E nem sempre quem recebe paga este carnê-leão. Aí vão os dois da malha fina. Um outro ponto que leva o contribuinte à malha fina é, por exemplo, dependentes. Nós temos 2 dependentes, então só pode ser lançado num cônjuge, não pode ser lançado no outro. A despesa escolar só num cônjuge. A despesa médica naquele cônjuge que tiver o dependente alocado em sua declaração. E por falar em filhos, gastos com ensino podem ser declarados, mas nem todos. Atenção, nós não podemos lançar como dedutível aulas de inglês, natação, tênis, material escolar, música, aulas de inglês. Estas não são dedutíveis. E para quem quer declarar em casa, sem ajuda do contador,
o que fazer? Ele entra no portal do Imposto de Renda 2012, ele baixa o programa e faz a transmissão. Ele vai, prepara, etc. e entra no Receita Net e faz a transmissão. Não é difícil. Inclusive, comenta-se já que a partir de 2014, a própria Receita Federal, para aquele contribuinte que tem uma fonte só de renda, um assalariado, por exemplo, deverá mandar esses dados para o contribuinte confirmar. E isto a Receita elaboraria a declaração diretamente. Que bom, hein? Aí o senhor vai perder o emprego, então. Absolutamente. Ainda sobre a malha fina, para as pessoas que sonegam, aquelas pessoas que querem dar um jeitinho, dá para fugir dela ou é impossível? Eu considero, e depois de muitos estudos que nós fizemos, que a Receita Federal brasileira é uma das mais bem informatizadas do mundo. E eu digo sempre aos nossos clientes, ao contribuinte, como diria Perón na Argentina, evita, evita, evita. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Evita, 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 é bom, viu? Olha, é uma complicação, né, esse negócio de imposto de renda. Eu morro de medo. Eu acho que tem que fazer sempre com alguém especializado do lado, ou pedir para alguém especializado fazer para você, porque é bem... Eles falam que é fácil, eles sempre falam que é fácil, mas eu sempre acho um terror. Então, eu acho que tem que sempre fazer com alguém que realmente possa te ajudar aí a fazer direitinho, porque errou, meu bem, caiu na malha fina, é terrível. Barbaridade, viu?